Olá, turma do 7º ano A e B, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lia, texto e gramática. Hoje vamos para mais um conteúdo novo de gramática, tá certo? Vamos para mais um conhecimento, vamos enriquecer, tá certo? A nossa linguagem, a nossa questão da gramática, tá certo? E hoje nós vamos aprender sobre uma classe importantíssima, ok? Ela é uma classe que ela é aliada aos verbos. Certo? Então nós estávamos estudando sobre os verbos, sobre a classificação verbal, sobre os tempos verbais, não foi isso? Então os advérbios eles vão ser aliados, eles vão ser parceiros dos verbos. Por que isso, professora? Porque os advérbios são modificadores dos verbos. Eles também podem modificar outra classe, os adjetivos, ok? Mas frequentemente os advérbios eles exercem esse papel de modificar o sentido do verbo. Certo? E essa modificação quer dizer o quê? Ele vai estar lá exatamente dando um sentido a mais a esse verbo. Ele vai estar intensificando, ele vai estar demonstrando um modo, ele vai estar dando uma circunstância de tempo. Então ele vai interagir nas circunstâncias verbais que vão estar nas frases em estudo, em textos em estudo, tá bom? Vamos entender melhor o conceito dessa classe de hoje, advérbios. Nós entendemos o que são os verbos, certo? São práticas, ações verbais, fenômenos naturais. Hoje nós vamos entender o que são os advérbios, tá bom? Por isso que eles são advérbios. Vocês percebem que dentro da própria palavra tem um sentido dos próprios verbos, ok? Por isso que ele é um modificador verbal, advérbios, ok? Para entendermos o conceito, ele é invariável. Quando que uma palavra é invariável? Quando ele não varia em gênero, e nem em número, e nem em grau, tá? São palavras que não se modificam, elas não se mudam, tá? Ela vai ter essa mesma palavra, ela vai aparecer em diversas frases diferentes, sim. Só que essa palavra ela não vai mudar o gênero, nem o número, nem o grau. Ela não vai se diversificar em relação ao seu sentido. Ela vai ser somente aquela palavra e ela vai estar preenchida, encaixada em várias situações diferentes. Então, por isso que o advérbio é invariável, tá? Ele não se modifica. Ele vai modificar o verbo, mas ele propriamente dito, ele não se modifica. Sempre ele vai dar uma ideia de uma circunstância, tá? Que eu acabei de falar. Então, essa circunstância, ela está entrelaçada em que palavras? Tempo, modo, lugar, negação, afirmação, certo? Então, ele vai estar dando essa ideia de circunstância, em que momento, em que situação está acontecendo a ação verbal. Então ele vai dar aquele momento, aquele local, aquele estado, aquele tempo, ok? Modificação, acabei de citar. Então ele tem a função sintática, os advérbios, ele tem essa função, esse papel, certo? Em um contexto, em uma frase, em uma oração, de modificar palavras. Ele pode intensificar uma palavra, ele pode ampliar uma palavra, pode esclarecer de forma mais aprofundada uma frase, o verbo que está nessa frase, tá? Então a função dele em relação à modificação é isso, ele vai dar essa modificação, essa melhora, tá bom? Ele vai fazer esse sentido ficar mais amplo, certo? Então por isso que ele é um modificador, ele está lá sendo parceiro, como eu acabei de citar, do verbo e também do adjetivo. Porém, frequentemente, os advérbios modificam a classe do verbo, tá bom? Para finalizar o conceito do advérbio, posições. O que quer dizer essas posições? O advérbio ele pode aparecer tanto antes da palavra que ele modificará. Nós vamos já ver em frases, tá? Vou pegar aqui o livro de vocês e vou citar algumas frases para vocês entenderem melhor o que eu estou explicando. Então, essa posição ele pode estar antes do verbo, depois do verbo, não tem problema. A professora sempre o advérbio vai estar ali antes do verbo, modificando ele. Não, ele pode aparecer tanto anteriormente quanto posteriormente, tá bom? Então, esse advérbio, a função dele é modificar, não importa a posição que ele esteja. Então, é isso que quer dizer aqui no conceito, tá bom? Esses aqui, gente, agora ó, são as classificações desses advérbios aqui que eu acabei de citar para vocês, conceitualmente falando, né? Conceituei para vocês e agora eu vou falar um pouquinho de cada classificação, tá certo? Quando é que o advérbio ele tem ideia de tempo, de lugar, de modo, de adição, de intensidade e de dúvida, tá bom? Então eu vou ler um pouco aqui a definição para vocês. E aí nós vamos entendendo aplicações de frases, quando é que o meu advérbio vai aparecer em tempo, quando é que ele vai aparecer em lugar, em modo, em adição, intensidade e dúvida, tá certo? Pronto, gente, agora vamos lá. Nós entendemos
o que é o conceito do advérbio, né? Essa classe, que função ela tem uma frase na prática, tá certo? Nós vamos entender agora um pouco aí as definições de classificações. Quando é que o meu advérbio está em tempo? Vamos pegar o livro de vocês de português, que contém gramática também. E eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. Por exemplo, o tempo. Quais são os advérbios que dão ideia de tempo? Ontem, hoje, cedo, tarde, amanhã, antes, agora, depois, então, logo, já, tá? Então, todos eles estão dando ideia de tempo. Hoje fui à escola. Se você fosse encontrar nessa oração e nessa frase o advérbio, com certeza seria hoje. Está dando a circunstância. Vocês percebam, ó, hoje fui à escola. Hoje, advérbio, fui, verbo. Então, esse hoje está modificando, ele está dando a ideia de tempo. Quando que ele foi à escola? Então, ele ampliou o sentido aí dessa frase, por isso que ele é um modificador. Então, hoje, advérbio de tempo, fui, verbo, à escola. Escola é o substantivo comum. Quais são os advérbios de lugar? Vamos citar aqui alguns aqui para vocês. De lugar, vamos lá. Acima, abaixo, aqui, ali, dentro, fora, atrás. Então, tá dando ideia de lugar. Por exemplo, vamos fazer uma frase, certo? Estou aqui esperando você. Estou aqui esperando você. Então, esse aqui tá dando ideia de lugar. Onde essa pessoa está aqui, né? Pode ser na sala, pode ser na biblioteca. Então, esse aqui está dando ideia que ela está em algum espaço, em algum lugar, em determinado lugar. Modo, vamos ver alguns aqui de modo, vamos lá. Vamos ver logo aqui, modo, pronto. Bem, mal, rapidamente, silenciosamente, tá? Então, ele saiu rapidamente da escola. Rapidamente aí com certeza será o advérbio. Saiu o verbo, rapidamente advérbio de modo. Ok? E assim por diante. Tem de adição, tem intensidade, quando a gente fala extremamente, muito, dúvida, talvez, entretanto, certo? Então, essas palavrinhas aí, todas elas vão modificar o verbo, vão ampliar o sentido do verbo, tá certo? Vão dar a ideia do tempo, do lugar, da circunstância em geral, que esse verbo está praticando na frase. Para finalizarmos essa classe, outro termo, tá? Que se liga aos advérbios se chama locução adverbial. Ok? Entendemos o que é advérbio, o conceito que dá a ideia de circunstância, invariável, tá dando ampliação, tá modificando o verbo. Aqui são algumas classes adverbiais. E para nós finalizarmos a aula de hoje, vamos entender o que é uma locução adverbial, tá? A locução adverbial, entendemos o que é advérbio, não foi isso? Advérbio, já entendemos que dá a ideia de circunstância. A locução adverbial é essa mesma ideia, esse mesmo valor, essa mesma função. Porém, vocês vão ter que, como vocês aprenderam na locução verbal, qual é a diferença entre o advérbio e a locução? Na locução, sempre vai aparecer duas ou mais palavras dando ideia de advérbio. Por exemplo, professora, para eu entender melhor o que a senhora está querendo me explicar. Eles chegaram ontem à tarde. Ontem, tempo. À tarde aí está dando ideia de tempo também, não está? Ontem à tarde. Então, dois advérbios próximos, vizinhos, dentro de um mesmo contexto oracional. Se eu encontrar dois advérbios ou mais próximos, vizinhos, parceiros ali, se auxiliando, se ajudando, contribuindo para o entendimento dessa frase, com certeza esses dois advérbios próximos vai ser uma locução adverbial. Se eu encontro somente um advérbio sozinho, tá? Particularmente ele está lá sozinho na frase, ele vai ser um advérbio simples. Você vai olhar o advérbio e vai dizer qual é a classe dele, simplificando. Se eu encontrar dois advérbios ou mais, isso aí com certeza será uma locução adverbial. Deixa eu dizer só outro aqui para vocês, para fechar. Eles chegaram de repente. De repente. Duas palavras. Essas duas palavras estão dando a mesma ideia? Sim. Essas duas palavras estão dando ideia de quê? De modo, né? Como que ele chegou, a forma como ele chegou rápido, de repente, certo? Então, esse de repente são duas palavras, de, preposição de, repente, advérbio. Então, essas duas palavras aí estão dando valor de locução adverbial, tá? Então, locução é diferente de advérbio. Só recapitulando, advérbio é uma palavra só, locução é duas palavras ou mais.